Olá pessoal do Universo do Enem, bem-vindos à aula de Figura de Linguagens. Essa é a nossa aula número 2 sobre esse assunto. E nessa aula a gente vai ver aqui as principais figuras de linguagem que aparecem no Enem nos textos literários de uma forma geral. Bom, na aula passada a gente viu um pouco de denotação e conotação. Então, lembrando rapidamente, a denotação é o sentido literal, normalmente o sentido do dicionário da palavra. E a conotação é o que a gente chama de sentido figurado. Então, determinadas frases podem assumir os dois valores dependendo do contexto. Então, por exemplo, se eu falo, você queimou meu filme, antigamente a gente usava máquinas fotográficas com filmes. Então, poderia ser no sentido literal de que você operou a máquina de uma maneira equivocada e o filme estragou, né? Queimou. Mas, por outro lado, a gente entende você queimou meu filme como você me constrangeu, você fez eu pagar mico, né? Que também é uma figura de linguagem. Então, na literatura, né, ou nas artes em geral, né, as palavras, os termos, as imagens, elas vão transitar ora no sentido literal, ora no figurado. O interesse dessa aula de hoje é a gente focar no sentido figurado, porque é daí que vem o termo figuras de linguagem, ok? Então, a incidência no Enem de figuras de linguagem ela é bem restrita. A gente tem aí, por exemplo, nos livros didáticos, etc., listas enormes de 30, 40 figuras de linguagem. A gente vai ver aqui 5 ou 6 figuras que, basicamente, as outras vão derivar dessas figuras e também o Enem ele não vai cobrar tanto pé de página, decoreba de figuras de linguagem que quase nunca são usadas. A primeira figura de linguagem que a gente vai falar vai ser a metáfora. A metáfora é a principal figura de linguagem, tanto que o Enem cobra, mas também da produção literária, da produção artística. A metáfora ela é uma identificação de padrão entre elementos diferentes. Então, quando o autor ele usa dois elementos, dois termos, duas instâncias totalmente diferentes, mas iguala elas, procurando um sentido de identificação, ele está fazendo uma metáfora. Então, vamos pensar num exemplo. Quando eu falo, meu pai é um touro, o que eu estou querendo dizer? Estou estabelecendo uma relação de identificação entre pai, né? Ou seja, figura paterna, provavelmente humana, né? Vocês estão vendo aqui, estou parecendo um ser humano, com um touro. Ou seja, estou estabelecendo uma relação de igualdade. Então, em que sentido um pai e um touro são iguais? E aí é muito fácil, a gente pensa imediatamente na questão da virilidade, da força, da coragem, né? Então, são essas comparações ou essas afirmativas de identificação que são as metáforas. Elas aparecem com muita extensão dentro da prova do Enem. A gente tem aqui também uma derivação da metáfora, que é a símile e a alegoria. A símile, a diferença da símile para a metáfora é que a símile vai usar uma preposição para comparar os termos. Então, se eu dei o exemplo, meu pai é um touro, seria uma metáfora por excelência. Se eu falo meu pai é como um touro, ou meu pai é igual a um touro, eu estou usando preposições, termos que estão deixando a comparação explícita. E aí eles entendem isso como símile. Símile ou comparação, ok? A outro tipo de metáfora que a gente tem é a alegoria. A alegoria ela é um pouquinho diferente, não pela diferença do exercício da metáfora, mas pelo reconhecimento dessa metáfora. Alegorias são metáforas já muito cristalizadas, já muito conhecidas na história da literatura. Então, por exemplo, quando a gente fala alegoria da caverna de Platão, por que a gente não fala metáfora da caverna de Platão? Até poderia. Só que como já é uma metáfora muito conhecida, a gente usa o termo alegoria. Então mesmo, por exemplo, como que você aí imagina a figura da morte, a morte no seu traje? A gente imediatamente pensa numa figura de um sobretudo preto, com uma foice na mão, um rosto cadavérico, né? Ou seja, essas são metáforas já tão estabelecidas e cristalizadas que eles chamam isso de alegoria. Na poesia também tem uma metáfora muito corrente, antigamente, que era assimilar os olhos da mulher amada com pedras preciosas. Então, os olhos são safiras, são esmeraldas. Isso também se tornou uma alegoria pelo uso exaustivo desse tipo de comparação. Ok? Bom, outras figuras de linguagem importantes aqui. A gente vai ter antítese e paradoxo.
Muito importante essa diferenciação. Todos os alunos costumam ter dúvida disso em algum momento do curso. Então vamos lá. A antítese, ela é o estabelecimento de dois termos opostos, certo? Só que quando um existe, o outro não existe. Um exclui o outro. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, nessa figura, o diabo e o santo. Mas vejam que eles não estão no mesmo corpo. Eles estão se opondo, correto? Diferente do paradoxo. No paradoxo, a gente tem o santo e o diabo dentro do mesmo elemento, dentro do mesmo personagem. Então vejam que são características opostas, elementos opostos, ora um excluindo o outro, ora os dois convivendo juntos. Se um exclui o outro, trata-se de uma antítese. Se os dois convivem juntos dentro do mesmo elemento, dentro do mesmo evento, então trata-se de um paradoxo. A gente tem, por exemplo, um poema famoso do Camões, ele é muito usado para esse tipo de exemplo, que é o Amor é fogo que arde sem se ver, né? Então pensem nesse verso, amor é fogo que arde sem se ver. Então tudo que é fogo necessariamente arde e brilha. Só que se a gente não vê, significa que a gente está atribuindo um valor oposto dentro do mesmo elemento. Ou seja, seria um paradoxo, ok? Então, a análise das antíteses e paradoxos a gente vai fazer agora com o texto, o poema Contrastes do Augusto dos Anjos. Beleza? Então, gente, esse poema aí, Contrastes do Augusto dos Anjos, é um poeta aí do pré-modernismo brasileiro, final do século XIX. Mas eu acho esse poema muito interessante para a gente ver antítese e paradoxo, e a gente vai terminar também com ironia. Vamos lá. A antítese do novo e do obsoleto. Então, já de cara, o eu lírico nos apresenta dois elementos contrários, novo e obsoleto. Mas até agora não dá para a gente saber se eles estão habitando a mesma pessoa, o mesmo evento, o mesmo lugar, né? Ou seja, por enquanto, uma antítese. O amor e a paz, o ódio e a carnificina, o que o homem ama e o que o homem abomina. Então ele está listando, reparem, vários valores contrários entre si. Tudo convém para o homem ser completo. Agora, essa estrofe já termina com paradoxo, porque é dentro do homem em que se comporta o amor e a paz, o ódio, a carnificina, o homem que ama, o que o homem ama, o que o homem abomina, ou seja, todos os contrários, aparentemente antitéticos, agora habitam o mesmo homem, fazendo então a figura de linguagem do paradoxo. O ângulo obtuso, pois, o ângulo reto, ou seja, o ângulo obtuso é aquele mais aberto, o ângulo reto é o mais fechado, uma feição humana, outra divina, como a gente colocou aqui, são como exemenina e endimenina, que servem ambas para o mesmo feto. Eu, particularmente, não conheço essas duas substâncias, mas pelo prefixo, né, exemenina e endimenina, ou seja, uma é para fora, outra é para dentro. De novo, o eu lírico está listando várias antíteses, construindo, na verdade, no final, um paradoxo. Eu sei tudo isto mais do que Eclesiastes, por justa posição destes contrastes, junta-se um hemisfério a outro hemisfério. Então, por justa posição desses contrastes, olha aqui, ó, são os dois contrastes, as duas oposições juntas, que vai construir o homem, esse paradoxo que é o homem. Às alegrias juntam-se as tristezas, e o carpinteiro que fabrica as mesas faz também os caixões do cemitério. Então, vejam que o poema é todo articulado com antíteses, culminando as estrofes em paradoxo, mas a última estrofe, particularmente, a gente vai chamar de um efeito irônico. Por quê? A ironia, que eu coloquei como uma figura de linguagem, eu acho que ela é muito melhor interpretada como um efeito de determinadas figuras de linguagem, atribuindo um valor irônico ao texto. E o que seria esse valor irônico? O valor irônico, ele é muitas vezes para criticar, para satirizar, para fazer um sarcasmo, para ganhar um efeito humorístico, para enfatizar uma ideia subjacente, e, a maior parte das vezes, ela vai trazer uma afirmativa querendo valorizar o seu oposto. Então, nesses dois últimos versos, o carpinteiro que fabrica as mesas faz também os caixões do cemitério. O eu lírico parece querer valorizar o quê? Que o destino do homem sempre será a morte, não importa o que ele faz. Se ele faz coisas boas, coisas otimistas, né, com uma mesa, por outro lado, ele vai fazer também o cemitério. Pessoal, então com isso a gente vai fechar
praticamente todas as figuras de linguagem que o Enem já cobrou. A gente vai ter, sim, uma questão que o Enem cobrou sobre hipérbole, que eu nem coloquei aqui, mas hipérbole é uma figura de linguagem muito simples, é o exagero explícito de uma determinada ação, de uma fala, etc. Então, por exemplo, eu morri de saudade da minha terra. Na verdade, você não morreu, você está vivo, mas você exagera para dar um tom mais enfático, né, para a sua ideia. É uma figura simples, tranquila de identificar. Agora vamos para a questão do Enem, para a gente ver a personificação, ok? Essa questão aí é a terceira aplicação de 2016. Vamos para o enunciado. Ao abordar uma etapa do desenvolvimento humano, o poema mobiliza diferentes estratégias de composição. O principal recurso expressivo empregado para a construção de uma imagem da adolescência é a. Então a gente vai ter que ver aí a principal imagem, né? O principal recurso que o poeta usou para construir uma imagem da adolescência. Então vamos lá. O adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não medo que paralise e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante, fremente, de curiosidade, que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Cumplicentemente as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Então, nesse poema a gente vai ter 3 personificações muito fortes. Primeiro, o que é personificação? Personificação é atribuir características humanas a animais ou a seres inanimados. Por exemplo, o medo que paralisa e gela. O medo é um sentimento, é um estado, né? Atribuir uma ação ao medo, de alguma maneira, é uma personificação. Mais embaixo a gente vai ter as folhas contam-te um segredo. Folha também é um objeto inanimado, ele não tem ação. Quando o poeta atribui folha a competência de contar algo, ele está personificando esse termo folhas. E por fim, que é a mais forte, que inclusive ocupa o último espaço do poema, a última estrofe, é a vida. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Então, a vida, que também é um substantivo inanimado, a gente atribui a ela a questão dela andar e de que ela é vestida, que são também 2 características humanas. E aí a gente vai pensar no enunciado. O principal recurso expressivo empregado para a construção de uma imagem da adolescência é justamente a personificação da vida, porque é a vida do adolescente que anda nua e vestida apenas com o teu desejo. Essa, vamos dizer, é a imagem principal que o poeta constrói em relação à imagem da adolescência. Por isso, gabarito letra C, né? Mas vendo os outros ali, ó, letra A, hipérbole do medo. Bom, existe sim no limite uma hipérbole, no entanto, essa não é a imagem da adolescência, né? A imagem da adolescência é a vida, é como o poeta começa o poema e termina. B, metáfora da estátua. Existe sim uma metáfora da estátua, mas não é principal para a construção da vida do adolescente. Antítese entre juventude e velhice, comparação entre desejo e nudez. Existem também essas menções no poema, mas de novo, pensando no enunciado, a principal recurso de construção de uma imagem da adolescência é a personificação da vida, letra C. Ok? Então, com isso a gente termina essa aula de hoje e espero que vocês tenham entendido figuras de linguagem. Essas figuras são as principais ao longo do ano, ao longo do curso, conforme aparecerem outros textos, porventura a gente menciona outras figuras, mas basicamente as principais são essas, focando especialmente em metáfora e ironia. Beleza? Então um abraço a todos, até a próxima aula.